dias, louvado seja o Senhor. Pai amado, continua, meu Deus, a operar em nosso meio. Nós glorificamos a Ti por todas as maravilhas que o Senhor opera individualmente na vida de cada um, porque o Senhor não é apenas o Deus da igreja, mas é o Deus de cada um, que entra na nossa particularidade e individualidade e resolve todas as circunstâncias e opera maravilhas. Louvado seja, meu Deus, traz a Tua palavra para o sustento da nossa alma e da nossa fé, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 13. Já buscamos o Senhor nas orações, nos louvores, já ouvimos os testemunhos, mas é indispensável irmos à palavra de Deus. É necessário prestar atenção, senão não é possível entender. E se você prestar muita atenção, ainda você não vai conseguir entender muito. Fala assim, Jesus, só o Senhor para nos fazer compreender, mas o Senhor vai nos dar graça nesta noite, para que possamos aprender nestes textos complicados da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 13. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente. Diga glória a Jesus. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vinha era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Fala, irmão, assim, ouça. Olha para o irmão para ver se ele tem ouvidos assim. Diga glória a Jesus. Se ele tem, então fala para ele de novo assim, ouça. Tem alguns assim que são até meio grandes, né? Então tem que ouvir mais. Diga glória a Jesus. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Fala, irmão, assim, paciência e fé. Versículo 11. Vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, e cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de que maneira até que fogo do céu faz descer a terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Capítulo 14. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas.
E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Senhor, dá-nos graça, meu Deus, para compreendermos o que a palavra do Senhor fala, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse fala em forma de símbolos, de imagens, de alegorias. E é necessário compreender os símbolos. Isso o próprio Jesus ensina no capítulo 1 de Apocalipse, quando diz ali: os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Quer dizer, no capítulo 1 de Apocalipse já tem ali símbolos, e já tem o próprio Senhor Jesus dando o sinal, o significado destes símbolos. E isso continua por todo o capítulo, e é necessário disposição para entender, mas há uma bem-aventurança para isso, porque Apocalipse capítulo 1 diz assim: bem-aventurados os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O livro de Apocalipse se refere a coisas as mais diversas, até que por fim, no final dos tempos, vai se referir a coisas específicas. Mas, irmãos, não é um livro apenas voltado para o futuro, porque na Bíblia não existe isso. Na Bíblia não tem o que seja só do passado, só do presente, só do futuro. Irmãos, a palavra do Senhor é perfeita e é para sempre. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, disse Paulo a Timóteo. Diga glória a Jesus. Então, em toda a palavra de Deus, existem coisas que são para hoje. Muitas vezes nós nos prendemos ao livro do Apocalipse dizendo assim: isso aqui é o mercado comum europeu. Isso aqui é o paganismo católico. Isso aqui é aquilo. Então, nós colocamos rótulos em determinados textos e achamos que aquele texto só fala disso e não estamos mais abertos a compreender o que mais a palavra do Senhor fala daquilo, e fala de coisas muito grandes. Este texto aqui, como os demais textos do Apocalipse, são eternos. Repita comigo: este texto é eterno. Irmãos, o Apocalipse fala de símbolos da eternidade, coisas que se repetiram muitas vezes durante a história. Um exemplo: Apocalipse 12 fala de uma mulher prestes a dar à luz e um dragão que queria tragar aquele filho, mas a mulher, por fim, acabou sendo salva e o filho viveu. Irmãos, esta porção da Escritura Santa se repetiu muitas vezes na Bíblia. A mãe de Moisés, que teve Moisés, o dragão naquela época se vestiu de Faraó e queria matar a criança. Quando Jesus nasceu, o dragão se vestiu de Herodes e queria destruir a criança. Então, irmãos, essas cenas se repetiram várias vezes, até que ali em Apocalipse 12 tem muitas outras interpretações, em que Israel, a mulher pode ser Israel, porque ela tinha 12 estrelas na cabeça, são as 12 tribos de Israel. Então é Israel que trouxe Jesus, homem, ao mundo, porque Jesus era judeu. Mas também essa mulher também pode significar a igreja de Jesus Cristo, porque as 12 estrelas também significam os 12 apóstolos do Cordeiro, e a criança que está para nascer são os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. É o trigo da parábola que Jesus falou, o trigo que não é misturado com joio. Então, tudo no Apocalipse é aproveitado e tem o seu significado. Vamos compreender então, fala assim, vamos compreender. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o livro do Apocalipse ele é feito em forma de parênteses comparativos. Uma coisa em contraposição à outra. As coisas não têm um sentido literal. Existe uma religião que se fundou só sobre a ideia dos 144 mil, dizendo que no céu só cabe 144 mil pessoas.
falam assim: o meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Se na terra tem lugar que cabe mais gente do que isso, capaz que o céu vai ser tão pequeno assim. Falam assim: Deus é grande. Mas essa mesma religião, como os adeptos já estão em número maior do que 144 mil, eles já mudaram o discurso. Fala assim: misericórdia. O discurso é conforme a conveniência. Não. O número 144 mil também é simbólico. Também quer transmitir alguma coisa. Por que a Bíblia é escrita assim? Muita coisa está ali encoberta. Irmãos, em Mateus capítulo 13, Jesus diz que aos discípulos: a vós vos é dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não, para que vendo, vejam e não enxerguem, e não se convertam, e não sejam curados. Por que a Bíblia é escrita assim? Bíblia para vender tem muito por aí, Bíblia na casa dos outros tem muito por aí. Tem até gente que pega a Bíblia e lê, mas é muito difícil deixar de lado. Por que Deus escreveu assim? Porque os interessados vão atrás. Por isso que o Senhor escreveu assim. Diga glória a Jesus. Besta do mar, besta da terra, mas quanta besta. Misericórdia. O que é isso? O que significa isso? 144, meu Deus, o que é isso? Vai procurar, vai ler, vai se informar, e pega um livro e pega outro. O interessado vai atrás, porque o não interessado não vai. Deus quer os interessados. Fala assim: interessados. Por isso que tem até bem-aventurança para quem guarda as coisas que estão no Apocalipse. Irmãos, as contraposições. Versículo 1. Areia do mar. Uma besta que subia do mar. Versículo 11. Uma besta que subia da terra. Capítulo 14, versículo 1. Um cordeiro sobre o monte de Sião. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro do Apocalipse mostra que desde o início do Gênesis até o final no Apocalipse, há antagonismo entre a força de Deus e a força do mal. E Deus permite que assim seja, porque olha só como a Bíblia é perfeita. Comecinho no capítulo 3, a besta que sobe no ar diz: e foi-lhe dado poder, e permitiu-se-lhe que desse vida à imagem da besta, e foi-lhe dado continuidade por 42 meses. Bem significando que a origem do poder da vida não está na essência do mal, mas é o nosso Deus que permite, e permite por algum propósito. Diga glória a Jesus. Existe a força do mal no capítulo 20 de Apocalipse, fala da tríade satânica, que é o dragão, a besta e o falso profeta. A primeira figura que aparece aqui, besta no capítulo 13, a que sobe do mar, é o chamado anticristo, chamado o homem do pecado, filho da perdição, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A outra besta que sobe da terra é chamado de o falso profeta. A primeira besta é uma autoridade política, porque eles ali que lhe deu poder sobre tribo, língua e nação. A segunda figura é uma figura religiosa que leva os outros a adorarem o primeiro personagem citado. Irmãos, existe o mal. Desde que o mundo é mundo existe. Deus permite que ele ande à solta. Por quê? No capítulo 14 você já começa a entender o porquê. Estes que ali é dado o número 144 mil são primícias para Deus. Tiago 1,18 diz assim: pela sua vontade fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícia quer dizer o melhor. Abel ofereceu dos primogênitos do seu rebanho para Deus, as primícias. Diga glória a Jesus, as primeiras coisas. Por que Deus permite o mal? Porque o santo que vive nessa terra, ele tem que ter paciência e fé. Ele tem que confiar num Deus invisível, estando no meio da adversidade visível. Diga glória a Jesus. Ele tem que amar Jesus
estando no meio das trevas, estando neste mundo, ele tem que demonstrar fidelidade a Deus. O crente tem que vencer o mundo. Ninguém entra no céu sem primeiro ter vencido o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, disse Jesus em João capítulo 17. Diga glória a Jesus. Irmãos, por aqui nós conseguimos também descobrir como que Deus age e como que o diabo age. Capítulo 3, versículo 1. A besta sobre a areia do mar. Irmãos, na Bíblia, areia significa aquilo que é inconsistente. Jesus em Mateus 7 falou da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Areia é aquilo que é levado pelo vento, aquilo que não tem fundamento, aquilo sobre o que ninguém pode se escorar, porque não vai dar sustentáculo depois. Assim são todas as coisas do maligno. Apesar de ele parecer assim bestial, e outra diz ali que parece o leopardo, parece um urso, parece um leão, e tem o poder do dragão. Daniel capítulo 7 usa esses mesmos animais para simbolizarem ali os poderes gentílicos, leopardo, urso, o leão. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo isso tem significado. As coisas do maligno, elas são inconsistentes. O mundo passa. A Bíblia exorta em 1 Timóteo 6 a não colocar a esperança na incerteza das riquezas. Não se fie no mundo, nem nas coisas do mundo, porque tudo passa. Diga glória a Jesus. Irmãos, os maiores impérios da antiguidade sumiram e desapareceram, não restou nem cheiro. Falamos da igreja de dias atrás. Irmãos, há 10 anos atrás, o terceiro ou quarto maior império econômico financeiro do Brasil, que era o Banco Bamerindos, já deixou de existir faz tempo. Faz tempo. Sumiu, desapareceu. Quem pensaria? Sabia que esse banco vai desaparecer? Se fosse isso há 15 anos atrás, as pessoas iam rir. Capaz. Isso é potência. Só Deus é uma potência. Tudo neste mundo é como areia movediça. Só o nosso Deus é rocha eterna. Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. Diga glória a Jesus. Irmãos, o poder do diabo é um poder bestial. Urso, leopardo, leão são animais fortes, que metem medo, que faz barulho, que ruge, que grunhe, que morde, são ferozes. Meu amado irmão, o mundo é feroz, o mundo é violento. Só que Jesus é representado como um cordeiro. Diga glória a Jesus. Jesus é manso e humilde. Irmãos, capítulo 14 de Apocalipse, quando fala dos 144 mil que não se contaminaram com mulheres, porque eles são virgens. Não tem sentido literal isso, porque senão chegaríamos ao absurdo de dizer que só os homens vão para o céu, as mulheres não. Chegaremos ao outro absurdo de dizer que as mulheres são impuras, que se você tiver contato com uma mulher, você está impuro. Isso é um absurdo. Então, lógico que este sentido só pode ser figurado. Diga glória a Jesus. E outra, Hebreus 13:4. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Efésios 5:26. Cristo se ofereceu pela igreja para a purificar, como um esposo pela esposa, diz ali. Se o casamento fosse uma coisa impura, jamais Jesus representaria o esposo e a igreja a esposa. Então não é isto que o texto quer dizer. E outra, virgens. Irmãos, a Bíblia exalta o casamento. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda no seu caminho. Feliz serás e te irá bem, comerá do fruto das tuas mãos. A sua mulher será como a videira frutífera ao redor da sua casa. Os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Salmo 127. Então, não é isso que o texto quer dizer.
Quando diz que são virgens e que não se contaminaram, é uma virgindade, uma castidade espiritual. São virgens, quer dizer, eles não são prostituídos, eles não têm uma religião prostituída. Diga glória a Jesus. Apocalipse 17, chegou o anjo para João e o levou ao monte da visão e diz assim: eis, aqui eu vou te mostrar a Babilônia, a mãe das prostituições da terra. João foi levado em espírito, chegou lá, tinha uma mulher vestida de escarlate é vermelho berrante, e essa mulher estava sentada em cima do dragão, e tinha uma taça na sua mão, ela estava embriagada, e o anjo disse para João: vê, o nome dessa mulher é Mistério, a Babilônia, a mãe das prostituições da terra. E essa Babilônia é todo o sistema religioso corrompido, adulterado e prostituído. Salva-se misericórdia. Irmãos, estes que estão junto com o Cordeiro sobre o monte de Sião. Meu amado irmão, não é nem em areia nem em terra, é no monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O nosso Deus não é areia que é levado pelo vento. Irmãos, o que sobe da terra, boa coisa, não é versículo 11? Do alto vem a boa dádiva e o dom perfeito descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não é uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Estes 144 mil é uma representação simbólica de todos os crentes. Pode esse texto querer falar alguma coisa específica no tempo da tribulação, mas nós não estamos na tribulação e em nome de Jesus não vamos estar também. Diga glória a Jesus, vamos ser levados antes. Aliás, esse texto tem já um sinalzinho de que nós vamos ser levados antes, porque o versículo 6 diz que a besta vai abrir a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Nós vamos estar no céu, somos nós. Diga glória a Jesus, seremos levados antes disso. Mas esse texto também quer dizer coisas específicas para hoje, como já dito. Os 144 mil representam também a igreja. Uma outra significação é, conjugando o Apocalipse 14 com o Apocalipse 7, que fala que são 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Então quer dizer do remanescente santo e perfeito de Israel. Mas também quer dizer respeito à igreja que nós também somos primícias de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, é aqui que chega ao ponto que o Senhor quer falar conosco hoje. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração puro para com Deus. Nós não podemos nos prostituir com o mundo, irmãos, porque só entra no céu aquele que não é contaminado. Irmãos, diz aqui o texto que esses 144 mil são irrepreensíveis, que na sua boca não há engano. Irmãos, pessoas dúbias não entram no céu. Porque Tiago 1,8 diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, em Tiago 4 diz assim: vós de dúbio coração purificai os vossos corações, senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Diga glória a Jesus. Irmãos, todo engano, irmãos, da nossa boca tem que ser tirado. Nós temos que ser completamente verdadeiros. Nós temos que ser puros. Irmãos, nós estamos num mundo que até dizer para alguém que tem que ser puro, o outro já atinge assim, um ar assim de sarcasmo, de ironia. Puro? Faz misericórdia. Mas para entrar no céu tem que ser puro, e quem quer se levar pelas ideias deste mundo, que fique com ele então. Faz misericórdia, para Jesus tem que ser puro. Diga glória a Deus. Irmãos, outra coisa, veja só como que a besta age, o anticristo, capítulo 13, besta que sobe do mar, é feroz, ela se impõe, esses animais fortes, leopardo, urso, leão. Tem muitos significados isso aqui, irmãos. A primeira besta é um poder político. O poder político deste mundo é
perdido, é corrompido, é devasso. Irmãos, o crente não pode se meter com política. Nunca. Fala assim, nunca. Política, poder político desta terra é coisa do diabo. Irmãos, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas quantas igrejas que se metem com política, caindo num erro da igreja católica. Quando a igreja católica governou o mundo na Idade Média, até a história secular chama de época das trevas, onde aconteceu a maior barbaridade do mundo. E quando tinha o sacro império romano e germânico, para assim misericórdia, que de sacro aquilo não tinha coisíssima nenhuma, era a maior barbaridade desse mundo. Até uma igreja que tem um Estado, que é o Estado do Vaticano. Irmãos, isso é um absurdo, porque Jesus não veio para fazer isso. Quantas igrejas elejam um deputado evangélico? Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para isso, de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. A igreja, então nós estamos precisando da creche, então vamos pedir ajuda para o deputado. Você não tem Jesus, não? Pergunta para você não tem Jesus? Você não tem um joelho para você orar, não? Você não tem fé? Quem nos sustenta é o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, como eu disse, isso aqui tem muita significação. Poder político. A chaga que foi morta e reviveu. Isso aqui, irmãos, se repetiu muitas vezes na história. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista foi destruída. Dizem os livros que em Berlim, em 1945, não ficou uma casa sequer de pé. Hoje a Alemanha é uma potência, como sempre foi. Nasceu de novo, faz misericórdia. E o nazismo não morreu com Hitler, está vivíssimo da Silva até hoje. Faz misericórdia. Aqui, a mesma história se repetiu muitas vezes. Irmãos, em 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou porque foram lançadas as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Destruíram o Japão. O Japão se reergueu e está mais forte do que nunca. Fala-se misericórdia. Só que é com um poder que vem da besta. É um poder satânico. É um poder diabólico. Esses dois países que eu falei, vá lá para você ver se tem crente fiel. Porque dá Jesus, você tem a minoria da minoria, porque ambos propagam, né, a rejeição absoluta de todos e a primazia de sua própria raça. E Jesus ama a todos. Fala assim, Jesus ama a todos. Porque o Cordeiro está com aqueles que vêm de toda a terra. Diga glória a Jesus. Foram comprados da terra, versículo 3. Diga glória a Jesus. No céu vai ter japonês, vai ter alemão, vai ter brasileiro, vai ter Catarina. Diga glória a Jesus. Fala assim, só Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. A primeira figura bestial é a figura da força. A segunda é a religião dos sinais. É a religião imposta, religião coercitiva. É a religião que usa os meios de massa, os meios de comunicação, que usa da coação psicológica e física e econômica, e usa de todos os meios possíveis e imagináveis, e lança a mão da bruxaria também. Faz misericórdia. Irmãos, as religiões prostituídas. Religião e política não dá certo nunca. Religião e dinheiro não dá certo nunca. Faz misericórdia. Irmãos, qualquer império religioso que vai crescendo e compra rede de televisão e rede de rádio, e jornal e revista, e vai ficando grande, vai ficando poderoso e vai assim, e daí já começa a lançar farpas, porque só os que estão aquele determinado seção denominacional, só aqueles que são santos e bons, e já começa a segregação, etc e tal. Irmãos, é só começar a crescer, já vira Torre de Babel.
Não foi isso que Jesus veio fazer no mundo. No mundo só pode ter glorificação o nome de Jesus. Fala assim o nome de Jesus. Irmãos, quando os pregadores... Irmãos, sabe o que faz sucesso no mundo? É um pregador assim, que fala forte, que berra bastante, que tem assim muita força de opinião, que tem uma personalidade muito marcante, que tem assim umas farpas de ironia, e assim domina o auditório. Esse é bom. Agora, se chega alguém como Jesus, manso e humilde e quietinho, e diz, não, esse é muito sem graça. Eu preciso assim, alguém assim para levantar o auditório. Só o Espírito Santo, Deus, que levanta. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Meu amado irmão, guarde destes textos todos que lemos, guarde isto aqui, versículo 10. A paciência e a fé dos santos. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, todos nós estamos empreendidos numa luta para guardar a palavra de Deus íntegra e pura, sem mistura alguma. É um trabalho meu e é um trabalho seu, de guardarmos a palavra, sem mercadejarmos, sem trocarmos, sem diminuirmos e sem tirarmos conforme as conveniências. Diga glória a Jesus. Irmão, já teve gente que saiu dessa igreja porque vieram para a pessoa dizendo assim, não, nessa igreja aí que você está não tem poder, porque lá na igreja que eu vou, lá eles mandam e as coisas acontecem. Não sei de onde que veio isso, meu filho. Aliás, para dizer a verdade, sei, eu não gosto. Faz misericórdia. Isso vem do diabo. Mandam e as coisas acontecem. Pastor, não, o crente não pode ficar orando assim com lamúrias. O crente tem que determinar, Senhor, eu determino a bênção. Oh, não, poderoso, né? Fala assim, poderoso. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Meu amado irmão, nós somos seguidores do Cordeiro de Deus. Diga glória a Jesus. Se você, meu amado, está mais para feroz como um urso, um leopardo, um leão, você está precisando se converter. Diga glória a Jesus. Porque um dos aspectos do fruto do Espírito Santo é a mansidão. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que quer dominar os outros no campo religioso pela força do berro. Abençoada é a igreja que grita. E se o povo sapateia, glória a Deus, todos cheios do Espírito Santo. Meu amado irmão, Jesus não gritava nem sapateava, de jeito nenhum, mas ressuscitava morto. E tem gente que quer ressuscitar o morto no berro. Fala assim, misericórdia. Meu amado, assim você não vai ressuscitar o morto, você vai matar os vivos. Fala assim, misericórdia. Não é assim. Não, pastor, a gente tem que ter autoridade. Então, irmãos, tem uns crentes que vão orar no hospital pelos doentes. Jesus amado, quase mata o coitado doente. Mas não é assim. Jesus, quando entrou no quarto da filha de Jairo, primeiro que ele mandou todo mundo embora, porque o poder de Deus não se presta à satisfação da curiosidade pública. E mandou sair todo mundo. Jesus falou para a menina assim, Talita cumi, quer dizer assim, menina, levanta. Irmãos, quando foi com Lázaro, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Disse tirar a pedra, e dele só chamou, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, guarde isto. Pense nisso. Não esqueça disso. Qualquer proposta espiritual que visa a acelerar as coisas. Não, você tem que ir na campanha dos 300, dos 500, dos 600. Não é porque você tem que ofertar. Você tem que encher a igreja de dinheiro e daí Deus vai te abençoar. A igreja não é banco para você fazer investimento e receber juro. Fazer misericórdia.
Isso também é falácia, isso é discurso vão e enganador. Não, o que é isso? Você está orando faz um mês, não foi atendido ainda? Vem comigo que eu lembro que você vai ser atendido na hora. Só se for no inferno. Faz misericórdia. Porque crente tem que ter paciência e fé. Diga glória a Jesus. Meu amado, nós temos que seguir Jesus, seguir o Cordeiro, onde quer que Ele vá. Diga glória a Deus. A vitória é certa. Meu amado irmão, sempre os que querem ser muito rapidinhos e que querem desconsiderar isso, o fim não é bom. Diga glória a Jesus. Mas tem gente que entra em uns atalhos espirituais, mas só há um caminho. Diga glória a Deus. Mas tem gente que entra em coisas assim, dizendo ser espirituais, dizendo ser manifestações do Espírito Santo, e começa com um rumor, começa com uma coisa arada, que na verdade, isso só transmite ansiedade, só demonstra ansiedade interior e só transmite ansiedade para os outros. Meu amado, quem ficava berrando, se descabelando eram os profetas de Baal. O Eli exagerou, fez uma oração dizendo, desse tamanho caiu fogo do céu. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo durante essa semana sobre a mansidão de Jesus. Diga glória a Deus. Ele falou muito comigo na outra sexta, 1 Pedro 3, um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Irmãos, isso é seguir o Cordeiro. Jesus é manso, Jesus tem paciência. E como tem? Fala assim, e como tem? E nós temos que ter paciência também. Diga glória a Jesus. E muita paciência. Irmãos, diz o texto que muitas vezes é dado poder à besta para fazer guerra aos santos e vencê-los. Está ali escrito. Mas tem tantos versículos que se a gente pudesse, a gente tirava da Bíblia. Mas só assim não adianta. Está ali. Muitas vezes tem as lutas, muitas vezes nós somos derrotados nas lutas, nos passam a perna, nos roubam alguma coisa, nos tiram o emprego, nos causam doença, mas o crente tem paciência e fé. 7 vezes cai o justo e se levantar. Diga glória a Deus. Vem um problema, sofre, mas daqui a pouco está de pé e firme novamente no Senhor. Mas nós vamos seguir Jesus. Não se esqueça disso. Tem que manter a pureza espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, a pregação que eu estou falando, ela não é popular. A carne não gosta disso. Irmãos, a carne... Por que você acha que o Hitler fez sucesso? Porque ele era autoritário, ele era mandão, ele tinha carisma, ele tinha alguma coisa que as pessoas seguiam hipnotizadas. Irmãos, tem gente que gosta de igreja assim na base do tacão, na base do capataz. Faz alguma coisa já excluído, 3 meses de suspensão, não vai tomar assento. Isso não é coisa de Jesus, nunca foi. Fala assim, nunca foi. A carne é que gosta disso. A carne gosta de ver outro errar e levar na cabeça. Viu? Faz misericórdia. Coisa da carne. Irmãos, essa pregação não é populista, mas é a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Se te prometerem alguma coisa que vai ter resultado imediato de Jesus, não é. Diga glória a Deus. Irmãos, a igreja não é UTI para tratar doente terminal. Igreja é lugar de nascer de novo. Igreja é maternidade. Vamos assim, viu? Diga glória a Jesus. Que você não vem aqui para tirar a corda do pescoço. Você vem aqui para nascer de novo e crescer. Desejam meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que ele vá descrescendo. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus.